Aleluias. Isaías 61, capítulo 4, versículo 4. O texto fala do Espírito Santo sobre Jesus, que depois se cumpre também nas nossas vidas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, estou lendo no 1, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê, em vez de uma bela coroa, que se lhes dê uma bela coroa ao invés de cinzas, não é isso? O meu está invertido aqui, gente, misericórdia. Óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí no 4 diz assim: reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares muito devastados, assolados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Amém? Essa palavra, ela se cumpriu em Jesus, porque Ele veio para isso, para restaurar os cativos, para restaurar, dar óleo de alegria no lugar da tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Mas esta mesma unção também veio sobre nós. Amém? Então essa capacidade em Deus de reedificar ruínas, lugares assolados, também está sobre as nossas vidas. E essa palavra se cumpriu sobre a vida de um homem chamado Neemias. Vocês conhecem a história, que reedificou os muros de Jerusalém que estavam caídos. Amém? E nessa noite eu creio, irmãos, Deus está querendo falar conosco para nos levantar, para edificarmos lugares assolados. Amém? Deus está nos dando graça para que a gente possa restaurar os lugares assolados na nossa família. No meio da nossa família há muitas coisas, muitos lugares assolados, de geração em geração. Famílias divididas, famílias assoladas pelos vícios, pelo álcool, pelas drogas, pela divisão, pela maldade. E eu quero que você se identifique com essa palavra nessa noite, porque Deus quer te levantar para ser como Neemias no meio da sua família, no meio da sua geração. Amém? Para você edificar lugares antigamente assolados. Sabe aqueles lugares que você fala, não tem nada bom que pode sair desse lugar, não tem nada de bom que pode acontecer nesse lugar. Deus está dizendo para você nessa noite que você pode restaurar esses lugares, porque Ele está conosco, Ele é sobre as nossas vidas, Ele nos capacita. E eu quero que você veja na vida de Neemias como Deus operou, como Deus agiu na vida de Neemias, como um restaurador de lugares assolados. Amém? Volta aí no livro de Neemias, para trás um pouco aí, antes de Salmos. Antes de... Neemias, capítulo 1.
partir do 4. Versículo 4, né? Capítulo 1, versículo 4. Aqui eu creio que a maioria conhece essa história. Que quando vem as pessoas para trazerem as notícias de Jerusalém para Neemias, ele diz, vamos ler a partir do 3, desculpa. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, irmãos? Tem muita coisa aqui para a gente tirar dessa experiência de Neemias e da reação que Neemias tem quando recebe essa notícia de Jerusalém. Amém? Primeiro ele se assenta e chora e lamenta. Amém, irmãos? Diz que ele passou alguns dias se lamentando, chorando, jejuando e orando. Mas sabe, irmãos, foi por alguns dias. A boa notícia é essa que Deus tem para a tua vida. É que você não precisa passar a vida inteira se lamentando e chorando. Porque Ele tem resposta, porque Ele tem cura, porque Ele tem força para dar para a gente. E a gente não precisa ficar o tempo todo, uma vida inteira se lamentando e chorando como alguém que está desamparado, alguém que não tem recurso, alguém que não tem mais força, alguém que não tem mais socorro. Neemias sente a dor do seu povo. Então a primeira coisa é que Neemias não para aí. Tem gente que tem parado apenas lá nas lamentações e no choro. O choro é bom, tem hora, irmãos. É bom chorar e lamentar, sentir a dor, o peso da situação. A gente precisa tomar pé dela. Nós precisamos sentir o peso dela. Neemias sente o peso de tudo aquilo. E ele lamenta por isso, ele chora, ele sente dores por isso. Isso mostra que Neemias não tinha um coração assim, frio, indiferente. Podia dizer, né? Não é comigo, ainda bem que não é comigo esse problema. Mas ele toma as dores, ele se identifica com o sofrimento daquelas pessoas, que era o seu povo. Ele podia dizer, bem feito, quem mandou fazer tudo errado, né? Está sofrendo as consequências. E às vezes o nosso coração é assim. Está sofrendo as consequências. A gente se coloca como juiz e a gente julga e a gente diz, é Deus que está fazendo isso, e a gente não faz nada. Mas nessa noite Deus está querendo mostrar para a gente que nós não podemos ficar apenas contemplando o sofrimento das pessoas, o sofrimento do nosso povo. Neemias chama para ele chama a responsabilidade para ele diz, é o meu povo, é o meu povo. A dor deles é a minha dor. A vergonha deles é a minha vergonha. A humilhação deles é a minha humilhação. Eles estão sendo desprezados naquele lugar, estão passando vergonha naquele lugar. E a vergonha deles é a minha vergonha. Amém, irmãos? Então Neemias, por um tempo ele chora, ele se lamenta, ele sofre. Mas ele já emenda esse choro, ele já emenda essa lamentação em um jejum e oração. Amém? Mistura as suas lamentações e o seu choro com oração e com jejum. Essa é uma mistura poderosa. Amém? Essa mistura é poderosa. Diz para o teu irmão, essa mistura é poderosa. Tem gente que só fica chorando e se lamentando. Por isso que ele para aí. Mas quando ele começa a misturar, no meio das suas lágrimas, no meio da sua dor, a oração, o jejum, Deus começa a transformar isso. Esse é um ingrediente poderoso para Deus trabalhar, para Deus transformar situações, para Deus te usar para restaurar lugares assolados. Transforme o seu choro em oração.
em súplicas. Transforma o seu choro em jejum, em contrição diante de Deus, porque isso é poderoso. Amém, irmãos? E essa oração que eu creio, depois de ler o texto aqui, Neemias está ensaiando, né, as palavras que ele vai colocar diante de Deus. Neemias está assim, Deus faz alguma coisa, mas ele não é objetivo ainda. Ele não sabe bem o que ele tem que dizer para Deus. Às vezes a gente não sabe bem o que a gente precisa dizer para Deus diante de certas situações na nossa vida. Mas quando você começa essa oração, meio que sem muito bem saber onde você vai chegar, onde você quer chegar, saiba que ela vai te levar para a oração eficaz. Saiba que a oração que é pequena, que é meio sem sentido, mas que é sincera, ela vai te levar para uma oração eficaz, para uma oração poderosa diante de Deus. Amém? Amém, irmãos? Porque olha o que diz aqui no 5, no versículo 5. E agora sim começa essa oração poderosa. Porque ele diz assim: então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, aleluias. A oração da fé, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Está entendendo? Está vendo a diferença dessa oração? Porque às vezes a gente está orando meio que sem fé. Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Deus, por que está acontecendo isso? Às vezes a nossa oração inicial é assim, a gente não sabe, não é, bem o que dizer para Deus, e a nossa oração é meio que sem fé. Mas essa oração pequena, muitas vezes, que aparenta ser sem fé, vai te levar você para uma oração poderosa diante de Deus, para a oração da fé, para a oração do justo, que é poderosa. Então ele começa a declarar a grandeza de Deus, meu irmão, porque a oração da fé começa a declarar a grandeza de Deus. A oração da fé diminui o problema, engrandece a Deus. Não fique só naquela oração que você engrandece o problema, que você deixa o problema cada vez maior. Mas deixa Deus te levar para a oração que vai dizer o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso diante do seu problema, diante da sua luta. Amém? Porque então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus. Uma oração de autoridade. Está entendendo a diferença dessa oração? Uma oração de autoridade. Alguém que está sabendo que a sua oração está chegando diante de Deus, está chegando no céu. É diferente. Quando você está orando e você não sabe nem se Deus está ouvindo, você nem crê que Deus está ouvindo a sua oração, mas agora Neemias está orando com toda a convicção, com autoridade. Neemias agora está se colocando como um intercessor mesmo agora. Está entendendo, meu irmão? Não é aquela oração, Senhor, sabe, Senhor, tem misericórdia, aquela oração que fica só nisso. Não, essa oração cresceu. A oração cresce, meu irmão. A tendência da oração é crescer. Amém? A gente não pode parar de orar, porque quanto mais a gente ora, mais ela cresce, mais ela toma corpo, mais ela alcança o céu. E é tipo assim, olha, veja como ele diz no 6: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Aleluias. Essa oração de Neemias já é uma oração de ousadia, porque ele começa a dizer tipo assim: Deus, agora o Senhor para um pouco, Deus, porque o Senhor precisa me ouvir. Senhor, me ouve agora, por favor, para tudo e me ouve. Senhor, para o céu agora para me ouvir, ó Deus, porque eu tenho algo para dizer. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel.
teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e o povo de meu pai pecamos. Amém, irmãos? Uma oração com autoridade. Amém? Uma oração de convicção de quem realmente reconhece que é servo, que é reconhecido diante de Deus. Tem hora que você acha que você não é ninguém, que Deus não vai te ouvir, que você é indigno, mas a oração vai te levar para essa posição, para essa condição de justo diante de Deus. A oração justifica, a oração da fé justifica o homem diante de Deus. Ela vai te levar para esse lugar onde você vai poder falar com convicção, com autoridade. Você vai dizer: Senhor, eu sou teu servo, me ouve, responde. E sabe o que acontece? Deus escuta, Deus ouve essa oração. Neemias começa uma intercessão pelo seu povo. Como eu disse, ele se identificou com a causa do seu povo, ele se identificou com os pecados do seu povo. Ele pede perdão não só pelos seus pecados, ele pede perdão pelo pecado do povo. Ele se coloca na brecha, ele se coloca como intercessor. E Deus começa a se atentar para a oração de Neemias, para o choro de Neemias. Amém, irmãos? Até esse momento Neemias não tinha nenhuma pretensão de estar à frente dessa obra, de retificar os muros de Jerusalém. Neemias só estava intercedendo pelo seu povo. Ele não sabia a dimensão disso. Mas como a oração de Neemias foi crescendo, isso foi chegando diante de Deus. E Deus chega então e escolhe Neemias para ser o libertador, para ser o restaurador de Jerusalém. Está entendendo? Para onde essa oração pode te levar? Ninguém chega, sabe, irmãos, não é a gente que escolhe onde a gente quer chegar em Deus. Na verdade a gente vai orando e Deus é que vai colocando a gente onde Ele quer, nos seus planos. Amém? Mas não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Deus pode te colocar num lugar de autoridade, num lugar onde você vai mudar toda a história. Porque Neemias podia falar assim: mas quem sou eu? Quem sou eu para querer ajudar as pessoas lá em Jerusalém? Eu sou só um copeiro aqui como escravo nesse país. Estou longe da minha terra. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer? Sou escravo. Como é que eu vou sair daqui? Eu não tenho autoridade, não tenho autorização para sair daqui para ir lá ajudar meu povo. E ainda que eu fosse, o que eu ia fazer? Não tenho recurso, não tenho nada. O que eu vou fazer? Só vou orar. Mas é isso que acontece. A oração de Neemias levou ele a uma outra dimensão. E por causa disso, da forma que ele orou, da forma que ele se identificou com a causa do seu povo, Deus levanta ele para estar à frente dessa obra. Amém? Deus dá graça a ele perante o rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Sem nenhuma pretensão, Neemias chega diante do rei naquele dia e ele não consegue esconder a tristeza do seu coração. E ele teme por aquilo, porque um copeiro não podia chegar com uma cara triste diante do rei. Ele está ali para servir o rei, ele está ali para alegrar o ambiente. Ele não pode chegar com uma cara amargurada diante do rei. Pode morrer, pode perder a cabeça. A palavra diz isso, que ele chega desse jeito e ele não consegue esconder, porque ele diz assim: nunca estive triste diante do rei. Mas naquele dia ele chega triste, porque a dor era muito grande, o peso era muito grande no seu coração, porque ele se identificou demais com aquela situação. E o rei diz: por que você está triste? E ele respira, diz que ele ora. Entre essa pergunta e a resposta, ele ora. Imagina a velocidade dessa oração, né? Que oração rápida que ele faz. Porque ele diz que ele ora, enquanto o rei pergunta, e entre a pergunta e a resposta ele ora. Meu Deus, me livra, eu vou falar. Porque ele tinha medo de falar por que ele estava triste. O rei é de
uma nação inimiga de Jerusalém, de Israel. Se eu falar que eu estou sentindo triste, que eu estou triste por causa dos meus irmãos em Jerusalém, ele pode falar assim: e eu aí com isso? O que eu tenho com isso? Você tem que cuidar das suas coisas aqui. Mas ele se encoraja, ele ora a Deus e Deus dá coragem para ele, e ele diz por que ele está triste. Ele diz: como eu poderia estar feliz se a terra da minha família está desolada, está assolada, a terra dos meus pais. E sabe o que o rei diz? E por isso que eu digo que Deus estava trabalhando já, porque Deus toca no coração desse rei, e Neemias acha graça diante desse rei, porque o rei diz assim para ele: o que você me pede? Sabe aquilo que a gente já viu em outras passagens, quando o rei diz assim: pede o que quiseres, e até metade do meu reino se te dará. O rei abre o coração para Neemias, Deus move, toca o coração do rei, e agora o rei está aberto para ouvir o que Neemias tem a dizer. E sabe o que é isso? É Deus trabalhando. Onde você acha que não tem jeito, não tem caminho, não tem como Deus fazer alguma coisa, pois é, Deus vai te dar graça perante os ímpios, perante um rei ímpio, o rei da Pérsia. Artaxerxes era o rei da Pérsia, que hoje seria Iraque. Amém? Mais ou menos um Saddam Hussein. O que você espera achar diante de um rei duro, ditador? Mas quando você está na presença de Deus, que é o Rei Supremo, você pode achar graça até mesmo diante de um rei ímpio. E foi isso que aconteceu. Amém? Amém, irmãos? Então o rei diz assim: o que você quer? O que você quer que eu te faça? E ele diz: que o Senhor me dê permissão para ir ajudar o meu povo, que o Senhor me dê cartas para passar pelo meio dessa terra até chegar a Jerusalém, e que o Senhor me dê cartas, se possível, se for do teu agrado, que o Senhor me dê cartas a pessoa que é responsável pela floresta, para que ele me dê madeira para restaurar os portões de Jerusalém. E o rei concede tudo isso para ele. Amém? O rei concede tudo isso. Quando Neemias chega diante do seu povo lá, irmãos, ele acha graça perante o povo. Eu não vou ler os textos aqui porque eu não quero me estender. Mas ele chega para o povo e diz: olha, ele conta toda a história e diz: Deus me deu graça e por isso que eu estou aqui hoje. O cara era copeiro do rei, meu irmão. O cara era um escravo numa outra nação, e Deus traz ele ali. Só podia ser obra de Deus. E as pessoas dizem: realmente, só pode ser Deus. Você está aqui hoje com autorização do rei, e você está aqui com todo esse material para restaurar os muros. Só pode ser Deus. Amém, irmãos? E aí Deus começa a tocar no coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas começam a dizer: vamos reconstruir o muro então. A inspiração de Neemias contagia aquelas pessoas. Amém? Aquilo que estava em Neemias toca no coração daquelas pessoas, daqueles homens que estavam desanimados, que não tinham coragem para nada. E agora a ousadia de Neemias contagia aqueles homens, e cada um começa a fazer uma parte daquele muro, começando pelo sacerdote, e foi outros, e cada um foi restaurando uma parte daquele muro, e começou aquela grande obra. Amém? Então começa uma oposição, e aquelas vizinhanças de Jerusalém, aqueles povos que haviam ali, começam a ficar enfurecidos que alguém viesse fazer o bem para Jerusalém, porque havia uma maldade contra Jerusalém. E Neemias começa essa batalha. Deus dá estratégia para Neemias contra aquela resistência, contra aquela ameaça, contra aquela intimidação. Neemias não cede, Neemias não se intimida com aquilo, porque o que estava nele era muito maior. Amém, irmãos?
Nós estamos falando de um homem justo que achou graça aos olhos de Deus. A palavra diz a respeito do justo, ele diz assim a palavra, Provérbios 28:1, não precisa abrir, diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Amém? Quando alguém está longe da presença de Deus, ele se intimida por qualquer coisa, até por uma coisa que nem está acontecendo. Um rumor, alguma coisa assim, um espanto que a pessoa tem, ela foge. Os ímpios fogem sem ter quem o persiga, mas os justos são ousados como um leão. A ousadia que vem de Deus, irmãos, dá para a gente um coração valente, um coração ousado como de um leão. Amém? Então não deixe as circunstâncias, não deixe as coisas te intimidarem, porque os justos têm ousadia como de um leão. Deus te dá ousadia, meu irmão. Se você é justo diante de Deus, se você orar diante de Deus, Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar coragem para fazer as coisas, para fazer o que você precisa fazer. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele não se intimidou. Ele não se intimidou perante o rei primeiramente, não se intimidou diante do desafio, não se intimidou quando chegou em Jerusalém. Ele precisou ter muita coragem para falar aquilo. E depois vieram muitas intimidações. Os inimigos muitas vezes, eu não sei nem quantas, mas só de um grupo de pessoas foram 10 vezes que as pessoas mandavam um recado para ele: olha, cuidado, vão te matar. Cuidado, vão te matar. É melhor você se esconder. E sabe o que ele dizia para aquelas pessoas? Alguém como eu, vou parar essa obra e vou me esconder? Ele estava querendo dizer assim: alguém que está com essa graça de Deus, alguém que recebeu essa incumbência, vai parar, vai se esconder. Alguém que foi levantado por Deus vai se esconder. Quando Deus te levanta, quando Deus te escolhe, meu irmão, você não precisa se esconder. Você não vai ter que se esconder, se intimidar. Deus vai te encorajar. E eu quero dizer para você que quando você está nessa obediência, quando você está assim debaixo dessa graça de Deus, Deus vai te dar estratégia contra o inimigo, contra as suas ameaças, contra a sua intimidação. Deus vai te dar discernimento. O inimigo levantou profetas, ele subornou profetas para dizer: olha, assim diz o Senhor, para essa obra, vão te matar. Mas ele dizia: eu sabia, eu discerni que aquilo não vinha da parte de Deus. Os justos, irmãos, não são confundidos, não são enganados. Amém? Os justos não ficam confundidos. Aqueles que estão na presença de Deus não ficam confundidos, porque Deus vai te dar o discernimento, Deus vai te dar a direção, Deus vai te dar a estratégia. Não se intimide diante das mentiras do diabo, porque ele vai vir com mentira. Neemias discerne todas aquelas ameaças, ele discerne todas aquelas mentiras, ele refuta todas elas. Quando disseram que viriam contra eles, que viria um exército contra eles, eles estavam lá construindo o muro. Então Deus deu uma estratégia para eles. Cada um construía o muro, com uma mão segurava a espada, com a outra mão ele construía. E à medida que aquele muro foi crescendo, foi aumentando, irmãos, o inimigo foi se calando, o inimigo foi perdendo a força. Amém? Amém, irmãos? Mas sabe, Neemias não foi lá só para restaurar os muros. Depois chega um tempo que as pessoas começam a ter, algumas pessoas vêm reclamar e dizem para Neemias: nós estamos passando fome, porque os nossos filhos foram vendidos como escravos. Ou seja, aquele povo que tinha sido escravizado estava escravizando os próprios irmãos de sangue.
E Neemias então fica indignado, e Neemias fica irado, e diz: não é bom o que vocês estão fazendo, vocês estão escravizando os seus próprios irmãos. Neemias fala tudo para eles. Neemias orienta aquelas pessoas, e traz um temor sobre a vida daquelas pessoas. E naquele mesmo dia aquelas pessoas foram livres. Todos aqueles que estavam como escravos foram libertos do seu povo. Então Neemias, irmãos, foi para restaurar a justiça no meio daquele povo. Não foi só restaurar muros, ele foi restaurar a comunhão entre aquele povo. Ele foi restaurar a justiça no meio daquele povo. Porque senão a bênção de Deus não viria sobre aquele povo. E depois a palavra vai dizer que Neemias, juntamente com o sacerdote Esdras, ele restaura o culto a Deus, porque não havia mais culto a Deus. Então eles leem a lei para todo aquele povo, e a palavra diz que aquele povo se ajuntou como uma só pessoa naquele dia para ouvir a palavra de Deus. Veio temor no coração daquelas pessoas. Amém, irmãos? Eles pararam tudo para ouvir a voz de Deus naquele dia, a palavra de Deus naquele lugar. E é assim que Deus quer restaurar os lugares assolados na nossa vida, na nossa família. Amém? Ele não quer restaurar só a área financeira, coisas materiais. Deus quer restaurar a dignidade. Deus quer restaurar a moral, a justiça. Amém, irmãos? Deus restaura, Deus faz uma obra por completo. E restaurar a fé, porque o que era aquilo? Era restaurar a fé daquele povo. Restaurar a lei, restaurar a palavra de Deus, era restaurar a fé do povo. E aquele povo volta a temer a Deus novamente. Amém, irmãos? Nós somos restauradores de vidas. Nós restauramos pessoas, restauramos a dignidade das pessoas, restauramos a fé das pessoas, restauramos a vida espiritual das pessoas. É para isso que Deus está te levantando, como reedificador de lugares assolados. O Espírito de Deus está sobre nós, Ele nos capacita, Ele nos encoraja para fazermos essas obras, como Neemias. Então nessa noite, não se intimide, não se sinta menor, não se sinta pequeno. É Deus que engrandece. É Deus que coloca você sobre lugares altos para você restaurar lugares assolados. A sua oração vai te levar para a presença de Deus e a presença das pessoas que vão te dar todas as condições para fazer as coisas. Amém? Chega uma hora, e eu vou falar isso porque por duas vezes o Murilo e a Paula falaram aqui a mesma coisa, que a alegria do Senhor é a nossa força, porque essa palavra saiu da boca de Neemias. Está aqui no capítulo 8. Vamos ler a partir do 8 aqui, capítulo 8, versículo 8. Diz assim: leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não vos entristeçais,
pois a alegria do Senhor é a vossa força. Amém, irmãos? Aquele povo, diante daquela palavra, eu acredito que veio um peso tão grande sobre a vida deles, de condenação, porque eles viram que eles estavam tão distantes da vontade de Deus, e eles começaram a se entristecer. Mas Neemias discerne aquilo, e ele diz: hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. Amém, irmãos? Amém? A palavra de Deus não vem trazer uma tristeza para nos abater, mas a palavra diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Amém? A tristeza que Deus produz na nossa vida produz arrependimento, e arrependimento é uma coisa boa, libertadora. A tristeza que o mundo, que Satanás quer lançar sobre a nossa vida, produz destruição, a gente quer desistir de tudo. A tristeza segundo as trevas, mas a tristeza segundo Deus opera o arrependimento e deve ser motivo de alegria. Então Neemias diz: não é dia de tristeza, mas é dia de alegria. Alegrai-vos, porque Deus está no vosso meio. Alegrai-vos, porque a palavra de Deus foi liberada sobre a vida de vocês novamente, porque o culto a Deus foi restaurado. Alegrai-vos. É dia de alegria e não de tristeza. Se a palavra vem ao nosso encontro, irmãos, ela produz um fruto bom, e isso é motivo de alegria e não motivo de tristeza. Por isso alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não deixa a tristeza tomar conta da tua vida, porque ela vai roubar toda a tua força. Mas transforma a tristeza em alegria. Lembra o que nós lemos lá no começo de Isaías 61? Óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. É isso que Deus quer trazer sobre a nossa vida. Amém, irmão? Se encoraje nessa noite, porque Deus tem grandes obras para fazer através da tua vida. Se os muros estão queimados, se as portas dos muros estão queimadas, se há desolação e assolação na tua família, à sua volta, saiba que Deus quer te levantar como Neemias, restaurador de lugares assolados. Ele é poderoso, Ele capacita a gente para isso. Transforme a sua lamentação e seu choro em oração, em jejum. E isso vai crescer, e vai crescer, meu irmão. E vai chegar a esse nível, a essa dimensão de oração. Essa oração é poderosa, a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando você realmente chega diante de Deus, com convicção, com justiça, sabendo que você é justo diante dele, meu irmão, você fala e realmente você sabe que Deus está te ouvindo. A oração do justo é eficaz. Amém? Você vai ter uma oração eficiente diante de Deus. Aleluias. Deixa Deus te levantar hoje, nessa noite, como restaurador. Amém, meu irmão? O tempo de se lamentar passou. Não se esqueça, não fique, Neemias ficou só alguns dias se lamentando e chorando, porque, como eu disse, ele usou um ingrediente para transformar isso, a oração. Amém? Então pare de se lamentar, pare de se reclamar do teu marido, da tua esposa, que não tem jeito, da sua situação financeira, que não tem jeito, irmão. Transforma isso em oração. Transforma isso em oração. Ah, mas a minha oração é pequena, eu não sei orar direito. Irmão, não tem problema, começa com a sua oração pequena. Começa com o pouco que você tem, e Deus vai te dar muito. Amém? A palavra diz: sede fiéis no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Seja fiel com o pouco que você tem. Ah, minha oração é pequena, pastor. Comece com o que você tem.
ela vai crescer. Eu só tenho isso para dizer para você, que a oração ela só aumenta, ela cresce diante de Deus. Quando é uma oração sincera, meu irmão, ela pode se transformar numa oração pequena, mas sincera, pode se transformar em uma oração, uma grande oração, uma oração de autoridade, a oração do justo. Amém? Sabe qual é a oração pequena? A oração que não tem convicção. Quando você não sabe ainda, eu não tenho certeza se Deus está me ouvindo. Eu não sei, não tenho certeza realmente de quem eu sou, sabe? Já fiz tanta coisa errada, eu não sei se como é que Deus está olhando para mim. Mas quando a oração vai te levando para essa condição de justo, de justiça, depois de um quebrantamento, depois de choro e depois de ser ministrado pela palavra de Deus, você recebe justiça, você é justificado, pois pela fé temos paz com Deus. E quando você tem paz com Deus, você ora de fato, você ora como um justo diante dele, e a tua oração é eficaz, e a tua oração é eficiente, ela chega realmente diante de Deus, porque não tem dúvida na sua oração, não tem temor, você sabe diante de quem você está, e você sabe quem você é diante dele, por isso você ora com confiança, e Deus responde, e Deus te ouve. É o que nós cantamos no começo. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Amém? O justo não fica sem resposta. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra. Essa é uma promessa poderosa, você precisa tomar posse dela. Não importa se você é pequeno diante de Deus. Deus não está medindo o teu tamanho. Deus está medindo apenas se você é justo diante dele. Os justos clamam, não os grandes clamam. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e o Senhor os livra. O Senhor não despreza um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza um coração quebrantado. Isso você vai ter convicção. Isso é o Espírito que testifica na tua vida. Amém? Então Deus está nos levantando nessa noite como restauradores. Não importa o tamanho da assolação, não importa o tamanho do incêndio. Pegou fogo, pastor, queimou tudo, não sobrou nada. Mas Deus é restaurador. Deus restaura lugares assolados. Se levante como Neemias. Neemias não tinha nada. Você pode falar assim, mas pastor, não tem nada. Pois bem, Neemias também não tinha. Ele era só um escravo. Mas a oração dele levou ele para a presença do rei. E da presença do rei ele foi para ser governador de Jerusalém. Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, você vai fazer tudo aquilo que Deus colocava para você para fazer, diante de você para fazer. Se encoraje nessa noite. Não se esconda, né? Neemias não se escondeu. O que está acontecendo lá? Ai meu Deus, acho que eu vou tirar umas férias. Não quero nem escutar mais esse problema. Não, Neemias não foi tirar férias, não fugiu daquilo. Ele enfrentou aquela situação. Ele chorou, foi difícil. Ele sentiu o peso de tudo aquilo. Ele disse, talvez ele falou, Deus, quem vai poder fazer alguma coisa por essas pessoas? Mas ele não se acovardou, ele orou. E ele acabou se tornando o libertador. Ele nem imaginava isso. Talvez você fale assim, é impossível que Deus possa fazer isso através da minha vida. No meio da minha família é grande, as pessoas não vão me reconhecer. Eu não tenho essa autoridade, mas Deus pode te dar essa autoridade.
quando a mão dele está sobre a nossa vida, meu irmão, a gente se torna um restaurador. Não é pela escolha das pessoas, pela escolha dele. Amém? Vamos ficar de pé.